fenômenos que envolveram a materialização de espíritos em laboratório e que impactaram tanto a médium que ela perdeu peso corporal significativo durante o transe. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo, este é mais um vídeo de perguntas que a gente posta às segundas-feiras, 19h30. Continuamos com os vídeos com temas específicos às quintas-feiras, também às 19h30. Aliás, esta quinta-feira teremos um vídeo especial de Natal, com música ao final. Fazia tempo que eu não tocava uma música no final, então essa quinta, por favor, não deixem de assistir. Vamos começar então com as perguntas que vocês deixam aqui nos comentários. Primeira pergunta do Reginaldo Paiva. No mundo espiritual, podemos aprender coisas novas que não tivemos oportunidade? Por exemplo, novos idiomas, música, nova profissão? Reginaldo, isso é uma das coisas mais legais de se pensar quando a gente reflete sobre a vida que nos aguarda. Porque teremos a oportunidade de fazer tantas coisas, tudo aquilo que nós não conseguimos fazer nesta vida. Porque tem aquela frase, né? A arte existe porque a vida não basta. E a vida realmente não basta. Não dá tempo de fazer tudo. Para quantas coisas nós temos aptidão? Quantos sonhos que desejaríamos atingir? Fica parecendo até uma coisa de gente que está projetando numa vida imaginária, coisas que não conseguiu fazer aqui, frustrações. Mas não é isso. Mesmo pessoas extremamente realizadas, com certeza tem coisas que elas ainda queriam viver, coisas que elas ainda gostariam de alcançar. Tem até aquele verso do Fernando Pessoa que remete muito a isso também. Quando o poeta diz, quero, terei, se não aqui, noutro lugar que ainda não sei. Nada perdi, tudo serei. Então, Reginaldo, já que a evolução, além do aspecto moral, também envolve o aspecto intelectual, nós teremos que aprender sobre todas as ciências, ciências que nós ainda nem conhecemos, nem sabemos que existe. Porque os gênios celestes, espíritos evoluidíssimos, eles entendem muito de física, de química, de biologia. A teoria da relatividade para eles é coisinha de cartilha infantil. Então veja o caminho que nós temos que percorrer, porque para nos tornarmos artífices divinos, cooperando com a harmonia do universo, precisamos entender muito das leis naturais. Então com certeza aprenderemos muitas coisas ainda. O José Luiz Gonçalves, quando estamos nas esferas espirituais, o que aprendemos some tudo? Não, José, tudo que você aprende é patrimônio seu, patrimônio espiritual. Nas palavras de Jesus, são tesouros que a traça não corrói, que os bandidos não roubam. Patrimônios espirituais, morais, intelectuais. Eles ficam lá na nossa memória espiritual, que está ali armazenada nos nossos corpos sutis. Quando reencarnamos, pode ser que alguma coisa fique oculta à sua mente consciente, às vezes por conta de um próprio planejamento que foi feito para que você focasse em determinada questão. É muito interessante isso. Pode ser que você tenha conhecimentos muito grandes em alguma área, mas a espiritualidade tomou providências para que você não acesse isso de forma consciente, de forma clara, para que você possa se concentrar em outros aprendizados. Isso também acontece, mas está tudo ali no nosso subconsciente e nós iremos acessar assim que pudermos. Quando voltamos ao mundo espiritual, muita coisa já começa a vir naturalmente, muita coisa demora também. E a própria memória integral de todas as nossas vidas é algo que nós iremos conquistar, porque não estamos ainda preparados para lidar com todas essas lembranças, com toda essa trajetória. Mas espíritos também que já atingiram altos níveis evolutivos
com certeza ele já tem todo o panorama das suas trajetórias e tem uma relação diferente, envolvendo o próprio contínuo espaço-tempo, que a gente não entende direito, a verdade é essa. O Rodrigo Oliveira pergunta se o espírito pode regredir, se a questão moral e intelectual se estaciona. Rodrigo, sim, a questão moral e intelectual pode ficar estacionada quando o ser se recusa a caminhar, quando ele se petrifica, quando ele se cristaliza em determinadas ações, reflexões, posturas que estacionam a sua evolução. E qual é o recurso divino para nos tirar deste marasmo? Às vezes é a dor, é o sofrimento que nós mesmos produzimos e acaba sendo uma bênção para nos colocar de volta no caminho. Agora, sobre se o espírito pode regredir, não regride no sentido de perder o que já conquistou em conhecimentos, mas pode regredir na forma espiritual. Então, fizemos um vídeo falando, por exemplo, sobre a segunda morte, quando um espírito fica tão obstinado no mal que o seu próprio corpo espiritual começa a perder coesão, podendo impactar a sua forma severamente. Então, pode haver uma regressão da forma, mas não do conteúdo, do que você já aprendeu. Isso está ali, mesmo que adormecido. E o Anselmo de Moraes Miranda, ele pergunta por que se fizeram necessárias materializações de espíritos em reuniões mediúnicas. Esses fenômenos, Anselmo, realmente aconteceram. Há um livro muito impactante sobre o assunto de um médico, cirurgião, carioca, Dr. Paulo César Fructuoso. O nome do livro é Espíritos Decaídos Materializados, onde ele descreve com riqueza de detalhes suas experiências no Lar Frei Luiz, um centro espírita lá do Rio de Janeiro, que ele frequenta até hoje. Um médico super conhecido. Por que ele inventaria essas histórias? E o Dr. Paulo tem outros livros muito interessantes. No livro Nos Domínios da Mediunidade, que Chico Xavier psicografou, lá nos anos 60, o espírito André Luiz também descreve bastidores espirituais de uma sessão de materialização. Ele mostra que a espiritualidade recolhia 3 tipos de fluidos. O primeiro tipo de fluido é justamente o ectoplasma dos médiuns. O ectoplasma, que é uma energia vital que compõe o nosso corpo vital duplo etérico, que faz a intermediação entre o corpo físico e o corpo espiritual. Então a espiritualidade pega o ectoplasma, manipula esta energia, acrescenta outros tipos de energia provenientes do mundo espiritual e também fluidos extraídos da natureza aqui mesmo no nosso plano. Compondo esta massa fluídica, eles conseguem envolver espíritos que irão se materializar no meio terrestre. Mas é uma operação extremamente difícil, o meio precisa estar muito saneado energeticamente, é uma operação que gasta uma cota de tempo e de energia muito grande de todos os envolvidos. Mas houve uma fase em que os fenômenos aconteciam de forma também a chamar a atenção da humanidade. Foi uma fase que já passou. Hoje em dia, nós estamos sendo chamados a buscar esta convicção na reflexão, na sensibilidade e não mais na contemplação de fenômenos tão claros, mas eles ainda ocorrem. E o próprio Chico Xavier participou de fenômenos de materialização, doando o ectoplasma. Mas, numa dessas ocasiões, o próprio Emmanuel, seu mentor, se manifestou e disse que o Chico não iria mais participar daquele tipo de sessão mediúnica, onde ocorressem materializações, porque a verdadeira tarefa do Chico era com o livro espírita, era com a caridade, era com tarefas que beneficiariam multidões, não apenas alguns. Já o Francinei Ferreira, ele pergunta por que tão antigamente se obtinha a materialização de espíritos em laboratório, e hoje em dia, com tantos recursos, não ocorre. Não há interesse por parte dos cientistas?
Francinei, os fenômenos de materialização continuam ocorrendo por aí, mas creio que não em laboratórios, como já aconteceu realmente. Penso que realmente não existe interesse da grande maioria dos cientistas que estão presos no paradigma materialista, mas também ocorre um problema sério de financiamento. Muito difícil conseguir financiamento para se obter esse tipo de pesquisa. Financiamento que, como um todo, já está muito difícil no meio científico, principalmente no nosso país. Então, há também a questão do preconceito. Os cientistas são deixados de lado por seus pares quando começam a se interessar por esse tipo de fenômeno. E se antes ele ocorreu em laboratório, com certeza foi porque a espiritualidade fez uma intervenção maior para que isso acontecesse, para chamar a atenção. Ainda estávamos vivendo uma época em que isso era necessário. Hoje em dia, a espiritualidade está deixando, por conta da própria ciência, que dê os passos necessários para produzir, para atingir esses fenômenos. Materializações em laboratório, em ambiente totalmente controlado, aconteceram no século XIX, por meio das experiências do grande químico inglês, Dr. William Crookes, que desencarnou em 1919. William Crookes foi um dos maiores químicos da Inglaterra. Ele foi o responsável, por exemplo, por isolar pela primeira vez o elemento químico tálio. Ele era um homem de ciência reconhecido, ganhou da Rainha Vitória o título de cavalheiro, um dos maiores títulos da época. E ele, a princípio, quis investigar os chamados fenômenos psíquicos com o objetivo de desmascarar os chamados médiuns. Mas ele acabou se rendendo aos fatos. E vejam, um homem extremamente racional, um homem brilhante. Em 1872, William Crookes levou a médium Florence Cook para o seu laboratório, uma grande médium de efeitos físicos, ou seja, uma médium com uma grande capacidade de emanar ectoplasma. E não é só a emanação do ectoplasma. Como André Luiz nos ensinou, esse ectoplasma precisa ser manipulado no mundo espiritual para que se produza fenômenos de materialização. Isso também ajuda a explicar porque a ciência tem dificuldade de produzir por si só pelos olhos materiais, esse tipo de fenômeno. Porque isso envolve uma química espiritual que está ainda totalmente fora do alcance da nossa ciência. Mas, nas experiências do Dr. William Crookes, a espiritualidade estava ali ao lado dele para ajudar, digamos assim, a eclosão do fenômeno. E no laboratório do Dr. William se materializou o espírito Kate King, que se identificou com este nome. O Dr. William Crookes conseguiu, isso está relatado no seu livro, Fatos Espíritas, conseguiu pesar este espírito. Este espírito materializado conseguiu pegar no colo um dos sobrinhos da médium. Veja que era um corpo sólido, que oferecia resistência aos outros objetos e corpos da nossa dimensão, de tão bem materializado que ele estava. E algo muitíssimo interessante é que o Dr. William Crookes pesou também a médium Florence Cook durante o transe e percebeu que ela estava pesando apenas 26 quilos, quando antes do transe ela pesava 51 quilos. E esta diferença ocorreu durante o transe, mas sem que a médium perdesse volume corporal. Apenas aparentava um corpo um pouco mais flácido, justamente porque ela tinha perdido muito, mas muito ectoplasma para produzir um fenômeno com aquela consistência. Vejam que interessante. O Dr. William Crookes, que tinha grande credibilidade na Inglaterra naquela época, não tinha nenhum motivo para se envolver com estas pesquisas e ainda mais endossá-las desse tipo. Ele colocou em risco a sua própria reputação, ele quase foi expulso de uma das maiores associações de cientistas da época, a Royal Society. Quase foi expulso. Mas ele escreveu em seu livro: não digo que esses fenômenos são possíveis, eu digo que eles são reais.
Outros inscritos do canal que perguntaram sobre o assunto, e a gente acabou já respondendo, foi o Mário Eduardo Barzan Filho e o Michel Douglas. Gente, eu vou ficando por aqui com esse vídeo de perguntas. Vou deixar na tela final 2 vídeos que tem tudo a ver com estas questões. Vou deixar o vídeo que fala sobre a segunda morte de espíritos desencarnados e também um vídeo que fala sobre os chamados agêneres. Também fala um pouquinho sobre William Crookes neste vídeo. Então, até o próximo vídeo. Quinta-feira tem um vídeo especial de Natal com música no final. A lista de livros está sempre aqui na descrição. Por favor, dê o seu like, compartilhe, mande esse vídeo para alguém que pode estar passando aí na sua cabeça. Um grande abraço, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!